Olá, irmãos e irmãs. Espero em Deus poder encontrar todos na paz e na graça do Senhor, esse que é um fator motivante de todos nós estarmos unidos e reunidos em diversas situações em nossas vidas e principalmente orando um pelos outros em momentos como esse que a gente tem passado agora, que é o momento aí de reclusão, o momento de afastamento social, o momento em que a gente não pode ter as mesmas premissas, né, como tínhamos há pouco tempo, de encontrarmos presencialmente e de podermos desfrutar daquela condição presencial, onde o amor floresce e aparece muito mais efetivo, né? A gente consegue enxergar isso, né, inclusive. Nesse novo normal que se fala, né, a gente vai se adaptando, a gente vai vendo como que a gente pode ir desenvolvendo as nossas atividades e mesmo assim não é muito simples, não é muito fácil. Um exemplo que a gente pode dar é que a gente tem um grupo de estudos às terças-feiras à noite, ali aqui em São Paulo, ali nas Perdizes, no apartamento da Lu Purgato. E há muito tempo já a gente vem fazendo esses estudos lá e você inclusive está convidado. É só deixar o seu WhatsApp depois com o Vitinho ou comigo mesmo, que a gente incluiu você no grupo. E a gente tem visto, né, um estudo ali, né, através dessas novas tecnologias. E é muito interessante, né, a gente participar, mas nunca é, evidentemente, como se fosse presencial. Mas nós vamos continuar orando a Deus e conforme a vontade dele, em breve a gente vai estar juntos. Mesmo com máscara, mesmo não tem problema, a gente vai estar um pouco mais aproximados um dos outros fisicamente também, né? E em função desse novo normal, né, que a gente gostaria de compartilhar nesses estudos que a gente está fazendo de Mateus, um, um, uma parte desse estudo, né, onde nós chegamos ali a um momento que os cristãos foram chamados de a seita dos nazarenos. Ali teve uma acusação do governo perante o governador Félix de Tértulo. Ele disse que Paulo ele era o principal agitador ou o principal movimentador ali, né, da seita dos nazarenos. Isso está em Atos, capítulo 24, versículo 5. A palavra seita, ela é interessante, ela tem um sentido, pode ser religioso ou não. Ele, inclusive, na expressão seita, ele entra como um grupo para-religioso, né? Que se separa de um outro grupo, talvez religioso também maior, e se apodera dos diversos conceitos e tradições com uso em filosofias e procedimentos próprios. É, uma, é um grupo específico, né, inclusive bem ordenado, bem administrado, muitas vezes, né, que acaba realmente tendo essa. Mas pode ser ou não uma condição religiosa. No caso dessa acusação aí contra Paulo, né, a ideia era fazer com que, como tinha as raízes entre os judeus, né, muitas pessoas consideravam a igreja primitiva como uma seita judaica, né, aquele grupo de pessoas que estavam iniciando a igreja, né, eles eram considerados assim uma seita, a chamada seita dos nazarenos, porque teoricamente Jesus é Jesus de Nazaré. Teoricamente, eles entendiam que aquele grupo todo tinha o conceito daquela região, alguma coisa que o valha. Foram chamados nazarenos, inclusive, porque Jesus, que foi criado em Nazaré, que é um pequeno povoado ali da Galileia, como a gente lê ali em Mateus capítulo 2, ali no versículo 13. Né? Quando Felipe falou
para Jesus, né, de Nazaré, ali em João capítulo 1, versículo 45, Natanael perguntou para Felipe, né, mas escuta, mas de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Veja que realmente Nazaré era um local assim que não era lá muito, provavelmente muito aprazível, o pessoal não gostava muito, né, das coisas que aconteciam lá, né, eu não conseguiria fazer um comparativo nos dias de hoje, nem algum tipo de região, tudo, mas não era uma região agradável, ou talvez até fosse uma região até desprezada, uma região assim onde convalesciam ou ficavam aquelas pessoas em que o pessoal não queria muito contato, não queria muito relacionamento, né? Eles usavam esse conceito de desprezo, né, daquela região, para definir o desprezo pelos discípulos, inclusive. Por isso que eles eram chamados de nazarenos, né? O entendimento disso vem só subliminar, não expressivamente, mas não existe isso na Bíblia, escrito isso. Mas ele acaba sendo de uma maneira assim entendível, porque eles se chamavam nazarenos, né? E mesmo porque Jesus era de Nazaré, ele cresceu lá, sim. Essa atitude nos ajuda a compreender a imagem geral que Jesus também tinha naquele período, por essas pessoas que chamavam, por exemplo, Paulo de Nazareno, né? Porque ali em Mateus capítulo 2, versículo 23, bem escrito assim, e ele foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Isso sim está escrito na Bíblia. E como Nazaré era um local meio assim desprezado, meio não muito bem visto, tal, né? Então Jesus acabou arrastando assim como uma característica nas vistas desse pessoal que ele também era para ser desprezado. Isso não deixa de ser assim uma coisa fora daquilo que já tinha sido a própria Bíblia, né? Já tinha sido profetizado. Por exemplo, em Isaías, no capítulo 53 e também no capítulo 49, informa exatamente que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. E em 49 diz, ele era desprezado e dele não deram a mínima importância. Esse mínima importância é de uma versão mais na realidade eles não deram e não fizeram caso, é o que está escrito na NVI. Mas não deram a mínima bola. Esse daí, esse é Jesus, tal. Então, por conta dessa condição dele vir de Nazaré. Então, essa parte do desprezo já vinha sendo considerada desde a época ali de Isaías, né? Descrever Jesus como nazareno era uma maneira de resumir as profecias sobre um Salvador desprezado. Não era uma coisa assim que fosse a realidade, mas eles queriam, inclusive queriam forçar esse pensamento naquele povo, naquela época. Identificar seus seguidores como a seita dos nazarenos sintetizava o mesmo desprezo pelos discípulos, né? o mesmo tipo de característica, vamos falar assim, né? Alguns até explicam esses versículos procurando palavras semelhantes. Por exemplo, em Juízes, capítulo 13, versículo 5, diz que esse tipo de desprezo ele ia ser chamado de narizeu. Mais para frente foi nazareno. E outro caso que teve ali em Isaías, no capítulo 11, versículo 1, diz que vem do hebraico Nézer, não Gézer, Nézer, que ele era o renovo. E 700 anos antes de Cristo, Isaías também profetiza e diz uma versão sobre esse tipo de palavra. Do tronco de Jessé sairá um rebento. Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2.
Do tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Eis aí o pensamento do que é, na origem hebraica, alguma coisa desprezada. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E ali mesmo diz, em Isaías, no capítulo 4, naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória. Olha que interessante. A gente está entendendo que a Bíblia nos informa sobre essa palavra bem mais positiva e forte do que aquilo que eles estavam querendo, principalmente com origem hebraica, definir sobre Jesus, né? Então, quem é esse renovo da profecia? O renovo entende-se como surgiu do desprezo para a glória. Olha que interessante, ele não é só novo, ele é renovo, ele relança, ele realça, ele revive, ele faz uma transformação. O que estava acontecendo ali com Jesus era que ele estava pegando tudo que estava passando no Velho Testamento, a gente está vendo que Jesus tem feito toda o ensinamento, o que a gente chama hoje de evangelho, né? Todas as ações dele, baseada em várias das profecias e cumprindo com essas profecias, obedecendo a Deus, né? Isso significa que o Velho Testamento ele está renovando, ele está colocando, a gente aprende, por exemplo, ali no Sermão do Monte, né? Mateus capítulo 5, 6, 7, e em várias outras passagens, em que Jesus ele pega tudo que está no Velho Testamento e põe na frente daquelas pessoas naquela época, inclusive até hoje, né? Para que haja um entendimento daquilo que houve no passado. Então, por isso que ele usa nessa frase aqui, nesse versículo, né, em 11, capítulo 11 ali de Isaías, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e do entendimento. É muito importante, a gente já viu várias vezes isso, né? Então, renovo significa também uma base sólida do entendimento daquilo que Jesus fala. Mas ele vai mais longe, né? Ele não para só no renovo, que entende-se como surgiu assim do nada, surgiu de um lamaçal, surgiu de uma coisa, sabe, um emaranhado que ninguém entendia o que era, tal. E ele foi tirando todos os nós e conseguindo fazer com que todos entendessem aquilo de uma maneira contínua, longínqua, permanente, fácil, inclusive tirando todos aqueles conceitos errôneos que o homem tinha colocado naquilo que Deus tinha ensinado através dos profetas, né? E ele acabou fazendo fez tudo novo. 100 anos depois, Jeremias acrescenta, né, ali em Jeremias capítulo 23 e capítulo 33. O 23 ele diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo e rei, e que reinará e agirá sabiamente, e executará juízo e a justiça na terra. Em capítulo 33, ele fala: Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, Justiça Nossa. Então veja que Jeremias também profetizou sobre esse nome, o renovo, e o modo como esse renovo iria fazer com que tudo fosse novo, tudo fosse de uma condição diferente. E ainda ele acrescenta ali no capítulo 3, Zacarias, 520 anos antes de Cristo,
Zacarias, no capítulo 3, versículo 8 e 9, ele fala: Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. A palavra de Deus ali em Zacarias, capítulo 3, ele já leva aquela condição do servo ser o renovo. E aí ele emenda no capítulo 6, no versículo 12, dizendo o seguinte: Eis que o homem cujo nome é renovo, olha, aí ele já identifica, ele já dá uma identificação daquele que virá, ele já tem esse nome, é a característica dele. Como Deus é eu sou, Jesus é renovo. Ele não é um simbolismo, e sim, assim, é uma propriedade daquilo que ele vai executar. Então, eis aqui o homem cujo nome é renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu próprio trono e dominará. Ele será sacerdote no seu trono e reinará, perfeita união entre ambos os ofícios, entre sacerdócio e reinado, e rei. Né? Esse é o renovo, esse é o nome dele é renovo. Então, se você abrir a Bíblia ali, você vai identificar isso, né? E vai identificar que nesse renovo realmente foi cumprido essa profecia aqui de Zacarias, né? Como fala ali em Hebreus capítulo 9, versículo 27. E ele levou num só dia todos os pecados do mundo. Então, foi cumprido também aquilo que Zacarias escreveu. Mas como é que ocorreu isso? Como é que ocorreu essa história de Nazareno, do desprezo para a glória? Foi, evidentemente, num momento onde houve uma grande mudança, uma transformação, um renovo. Se você abrir em Mateus capítulo 27, praticamente o capítulo 27 inteirinho, até antes, no capítulo 26, mas ali especificamente do 27, do 11 ao 66, são 55 versículos onde fala sobre a agonia, sobre o sofrimento, sobre a humilhação, sobre o desprezo, que é essa base do renovo, é a base e tal. Ali se identifica como sendo Jesus de Nazaré foi condenado, ele foi execrado, ele teve humilhação, ele teve desprezo. Jesus de Nazaré, o homem Jesus de Nazaré. Ele ali, como símbolo dos nazarenos, como símbolo, né, daquela condição de desprezo, né, ele acaba passando por esse momento terrível, né, e acabou morrendo. Só que em Mateus, capítulo 16, versículo 6, em Marcos, capítulo 16, versículo 6, vamos abrir aqui, ó, Marcos, capítulo 16, versículo 6, diz assim, ó: Não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno. Não tenham medo, vocês, aquelas pessoas que foram no túmulo, estão procurando Jesus, o Nazareno, o desprezado, aquele homem desprezado. Não está aqui. Jesus de Nazaré não está aqui. Ele ressuscitou. Esse é o momento. Esse é o momento onde Jesus de Nazaré se torna Jesus o Cristo. E nós precisamos entender que o renovo que foi dito por Isaías, por Zacarias, é exatamente esse conceito. A cruz e o túmulo levaram os pecados, o desprezo, Jesus de Nazaré.
E na ressurreição, o túmulo vazio vem à glória, é o renovo. O renovo do desprezo para a glória, que é o que vem ensinando. Então, vamos abrir ali em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Se você puder abrir comigo, eu sei que você está com a sua Bíblia na mão, sempre está. Capítulo 24, versículo 45. Fala assim, ó. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. Ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Olha só. Então, há esses 3 dias, inclusive, onde houve o sepultamento, a morte de Jesus de Nazaré, o sepultamento, o túmulo desse corpo. E, vamos falar assim, uma nova situação, que é cadê o corpo? É exatamente nesse momento onde se deixa de chamar Jesus de Nazaré e se inicia de se chamar Jesus o Cristo, o Messias, o Salvador. Até então, até a cruz, Jesus foi, de diversas maneiras, ele foi colocado em situações de desprezo mesmo, assim, pessoas querendo fazer com que o que ele falasse tudo fosse reduzido a nada, sobre, como a gente viu ali, né, falava, isso aí não vale a pena nem escutar, tal. Mas na realidade, já desde lá de trás, a expressão é renovo. Prestem atenção, porque ele vai mudar do desprezo para a glória. A cruz e o túmulo levaram os pecados. A ressurreição e o túmulo vazio trouxe a glória. Jesus edificou a sua igreja. O santuário de Deus, está ali em Mateus, em 1 Coríntios. Ele foi capaz de unir ambos os ofícios, de rei e sacerdote. Em João, capítulo 1, Hebreus, capítulo 6, diz isso. E se fez novo. Como se fez novo? Nova aliança, Novo Testamento, novo rei que foi pedido pelo povo de Deus lá atrás, lá em 1 Samuel. Novo sacerdócio, nova habitação, o Espírito Santo habita em nós. Novo povo de Deus, a igreja de Cristo. Não é a igreja de Nazaré, é a igreja de Cristo. Ali em 2 Coríntios, capítulo 5 e 7, diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Esse é o renovo. Deixa todo aquele emaranhado, coisas que o pecado trouxe, e a partir daquele momento que você aceita Jesus Cristo, confessa Jesus Cristo, se arrepende, se batiza, ele faz com que aquilo fique limpo, correto, é um renovo. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Bem atual isso, né? Bem atual. E em Colossenses, capítulo 3, versículo 10, eles se revistam, ou seja, eles se revestiriam, né, naquele texto original, do novo, o qual está sendo renovado, revistam-se do novo, ao qual está sendo renovado, olha só. Quer dizer, revistam-se daquilo que já está, não tem mais emaranhado, está limpo, está correto, está livre, está alinhado. Em conhecimento e entendimento que é a imagem do seu Criador. Jesus Cristo é o renovo daquela profecia, que reina e intercede para sempre. E essa é a que a gente chama de boa nova, que o mundo precisa ouvir. Vamos em frente. Ide, não interessa de que maneira, e pregai.
Louvado seja o Senhor. Até a próxima. Fiquem com Deus.